anotei aqui algumas que foram mandadas antes aqui da live, e eu quero fazer essa pergunta aqui para você, e vejo que esse argumento é muito utilizado. A pergunta é do Ivan, que é do Rio de Janeiro. Ele perguntou assim, ó, um amigo sempre menciona um trecho do livro Guia Politicamente Incorreto para afirmar que Zumbi sequestrava mulheres negras, estuprava e tinha escravos. O livro é do Leandro Narlock. De tanto que ele falou que de tanto que ele fala, até decorei a página, 45. Gostaria que Luiz Gustavo comentasse esse argumento. Tem que tomar um ar, assim. Tem que tomar um ar? Porque eu não tomei um ar. Tem que tomar um ar. Velho, esse livro especificamente é talvez uma das obras de maior sucesso editorial que falam de temas históricos, supostamente, escrito por pessoas que não entendem de história no Brasil e que talvez tenha um maior grau, sem dúvida, de desonestidade. Pode crer. É uma das obras assim, mais problemáticas nesse sentido, no sentido ético mesmo, e que, infelizmente, é largamente consumida no Brasil. É um sucesso editorial, escrito com linguagem jornalística, ou seja, com texto fluido, etc., é até algo que nós historiadores, cuja profissão foi reconhecida ontem, uma vitória, derrubamos o veto do Bolsonaro. Então, salve aos colegas historiadores e historiadores. Comenta isso aí melhor, como é que é, velho? Nós precisamos escrever mais para todo mundo. Aí? Não, é porque tem um longo processo de reconhecimento da profissão historiadora e historiador. A profissão não era reconhecida. O processo rodou no Congresso durante bastante tempo, teve uma aprovação nas duas casas legislativas há pouco tempo, e, no entanto, o Bolsonaro vetou. E o veto foi julgado ontem. Nossa, e foi, felizmente, derrubado maciçamente. Então, foi um grande dia para nós. Ainda mais pensando em um governo cujo presidente disse que a gente tem que parar de escutar os historiadores. Mas, enfim, esse livro, citado aí pelo companheiro que mandou a pergunta, ele tem uma série de problemas de fundamentação em relação às informações que são ali apresentadas. E, muitas vezes, de forma, digamos assim, intencionalmente tecida, do ponto de vista político mesmo, para que se afrontem determinadas questões que não são tema de polêmica entre nós, historiadores, especialmente historiadores da escravidão. Então, nesse sentido, a minha primeira resposta é a seguinte: precisamos ler materiais que nos forneçam substância suficiente para entender a temática e, ao mesmo tempo, se ancorem em informações que sejam derivadas de interpretações de fontes históricas, e do diálogo existente dentro do âmbito científico. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ler aqueles textos com palavras difíceis, nem isso, mas para procurar informações que sejam de fato confiáveis. Infelizmente mesmo, porque a gente precisa de um mundo povoado de livros, no meu entendimento, que querem taxar agora. Mas esse livro ele representa talvez uma das maiores odes à desinformação, à desinteligência e à desonestidade no mundo editorial brasileiro. E, erroneamente, as livrarias comerciais, sempre que eu entro no shopping, que é coisa rara, mas quando eu vou no shopping, eu vou na livraria e esse livro está na prateleira de história. Não devia estar. Podia estar em qualquer outra, mas não devia estar lá. Falando especificamente disso, ainda pensando assim, nos textos que devem ser lidos, eu recomendo para o companheiro que fez a pergunta, assim, ele lê um texto muito bom, que é do professor Renato Pinto Venâncio, que é um texto analisando, eu não vou lembrar do título aqui agora, depois posso mandar para vocês, até divulgar para geral aí. É um texto que o professor Renato, que é professor da UFMG, mas ele foi professor da UFOP, foi meu orientador na iniciação científica. O Renato, ele escreveu um texto analisando
a obra do Leandro Narlock de cabo a rabo, e ali revelando como as costuras feitas no texto, elas estão eivadas disso, de desonestidade, né? E uma outra obra que é importante, que dimensiona bem o que significou o Quilombo dos Palmares, né? A reunião de vários mucambos ali na Serra da Barriga, é a obra da professora Silvia Runot Lara, da Unicamp. Mas aí, respondendo a pergunta mesmo, velho, o lance é o seguinte: havia no mundo diferentes formas de escravização. Jean-Pierre Vernant, que é um historiador francês, é um historiador da antiguidade, ele tem uma afirmação que é fundamental. Ninguém sabe nem onde nem quando a escravidão foi inventada. No entanto, a escravidão que nós historiadores chamamos de escravidão moderna, aquela que se inicia no século XVI e se arrasta até o século XIX, sendo o Brasil a última nação do mundo a formalmente acabar com ela é única em tudo. Em absolutamente tudo. Primeiramente porque ela é mercantil. Ela se sustenta com o objetivo econômico. E se sustenta com as atividades econômicas que são desenvolvidas nas Américas, sobretudo. Ela é diferente de tudo. Ela se transforma em um grande empreendimento econômico, aquilo que a escravidão em nenhum outro momento da história humana foi. Em nenhuma outra sociedade. E quem faz isso? Sociedade ocidental moderna. Não são as sociedades africanas, que vivenciaram tipos de escravidão, assim como as europeias vivenciaram, assim como as asiáticas vivenciaram, e aí, né, e daí para frente, né? A situação de Palmares, de maneira geral, não tinha escravidão da maneira como o Narlock coloca ali. Entende? Não há ali uma reprodução do escravismo colonial, de forma alguma. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que a minha resposta é muito mais de provocar a necessidade de procurar, assim, elementos que permitam um aprofundamento, saca? No exame desse tipo de argumento, e que a minha primeira dica é ir no texto do professor Renato, da UFMG, e alguns artigos da professora Silvia, que serão muito reveladores nesse sentido, né? Tem uma galera legal, tem um site chamado Máquina dos Tempos. Tem um grande amigo que é um dos redatores lá desse site, e eles têm um serviço de checagem de informações falsas, de fake news históricas. E eu vou sugerir, inclusive, para o Pablo, o pessoal do Máquina dos Tempos, para produzir um artigo especificamente a respeito desse papo, que não é novo, né, que vem da publicação desse livro horroroso do Leandro Narlock, que é um desserviço em todos os sentidos,